Vamos lá, vamos ingressando, começar mais uma live. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos lá, né? Pessoal entrando, vamos que vamos. Só dar um minutinho para deixar o pessoal chegar. Já estou aqui com o meu manual. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá. Pois é, o cabelo tá daquele jeito lá, né? Eu tava na iminência de cortar antes de começar o isolamento. Aí começou o isolamento. Aqui a gente ficou isolado desde muito cedo. Então já vai fazer uns 45, 50 dias que eu tô isolado. E aí a opção vai ser deixar minha esposa cortar em algum momento aí de maior desespero, mas eu não tenho muita confiança não, né? Nas habilidades de corte de cabelo dela, mas quem sabe não haja outra alternativa, né? Mas vamos lá então? Vamos começar? Porque hoje a gente tem um tempo aí apertado para tratar de 2 capítulos, né, do Manual de Direito Processual Civil, que é o capítulo 7º do litisconsórcio e o capítulo 8º, que é o capítulo das intervenções de terceiro. Então, para aqueles que têm a edição atual, para aqueles que têm a edição antiga, capítulo 7, na edição atual é a página 308 que a gente vai começar, né? Eu começo o primeiro tópico falando um pouco sobre o conceito, porque apesar de parecer algo indiscutível, né, o litisconsórcio significa pluralidade de sujeitos no processo, há uma divergência entre aqueles que entendem existir uma diferença entre litisconsórcio e cumulação subjetiva da demanda. Então, para essa corrente doutrinária, eu menciono até aqui no nosso manual, um dos que defende é o Marinoni. Se os sujeitos que estão no mesmo polo do processo, eles tiverem interesses contrapostos, aí não há um litisconsórcio. Porque para haver um litisconsórcio, os sujeitos têm que estar no mesmo polo do processo e, além disso, devem ter o mesmo interesse, interesses afins ou interesses que não se dialoguem. Se tiverem interesses contrários, não haveria um litisconsórcio, mas sim uma acumulação subjetiva da demanda. É uma doutrina minoritária, tá? Para a doutrina majoritária, para ter litisconsórcio, basta a pluralidade de sujeitos num dos polos do processo. A nossa segunda hipótese, nosso segundo tópico, trata das hipóteses de cabimento. No artigo 113, ele tinha 4 incisos no código anterior, agora ele ficou só com 3, e aí são as disposições que prevêem o cabimento do litisconsórcio. É bem curtinho aqui, dá uma página de leitura, é um tanto quanto autoexplicativo, não há maiores consequências disso. Agora, o tópico 3, que eu indico como um dos, né, highlights aí do nosso capítulo, principalmente para quem presta concurso público. Por quê? Porque esse tópico 3, ele trata da classificação do litisconsórcio. Então, a gente começa daquelas classificações mais tranquilas, ativo, passivo e misto, inicial, ulterior, até chegar às mais complicadas, necessário e facultativo, unitário e simples, né? Então, é nesse capítulo em que eu mostro para você 2 pontos aqui eu quero destacar. Primeiro, que o litisconsórcio necessário, ele é excepcional. Então, se nós formos pensar na regra, a regra é a vontade das partes determinar se o litisconsórcio vai ser formado ou não no caso concreto, chamado litisconsórcio facultativo. Agora, excepcionalmente, haverá uma obrigatoriedade das partes participarem juntas do processo. Essa obrigatoriedade, ela decorre de 2 fatores diferentes. O primeiro não traz muita emoção,
né? Por quê? Porque é a previsão expressa em lei. Então, a partir do momento em que a lei expressamente exige a formação do litisconsórcio, ele vai ter que ser formado. Então, aqui a gente não tem muito o que trabalhar. Agora, a segunda hipótese, ela é mais interessante. Por quê? Porque haverá uma necessidade na formação do litisconsórcio sempre que a relação jurídica objeto da demanda for uma relação jurídica inscindível. E o que é uma relação jurídica inscindível? É uma relação que qualquer efeito que você gerar sobre ela, inexoravelmente, inevitavelmente, todos os sujeitos que dela participam sofrerão esses efeitos. Então, é uma relação jurídica que, se for extinta, todo mundo que participa da relação jurídica vai ter a extinção da relação. Não tem como a relação ser mantida para um e ser extinta para outro. Tá? Então, um exemplo clássico é o casamento. Né? Quando o Ministério Público ele ingressa com uma ação de anulação de casamento, ele é obrigado a colocar marido e mulher no polo passivo. Tem que colocar os cônjuges no polo passivo. E por quê, Daniel? Porque se você extinguir a relação jurídica do casamento, né, a relação jurídica entre os cônjuges, não tem, obviamente, como extinguir para um e não extinguir para outro. Né? Agora, a distinção entre litisconsórcio unitário e litisconsórcio simples, Daniel, eu sei. Litisconsórcio unitário, o juiz tem que decidir de maneira uniforme para todos os litisconsortes. Ou seja, ou todos os litisconsortes ganham, ou todos os litisconsortes perdem. E no litisconsórcio facultativo, o juiz pode decidir da maneira que for. Pode até decidir igual para todo mundo, mas pode também decidir diferente. Então, abstratamente, se ele pode decidir diferente, é porque ele também pode decidir igual. E aí eu tenho um litisconsórcio simples. O que às vezes acontece lá na sua prova de concurso público? Vem uma questão que descreve uma hipótese. Né? Um fulano entrou com ação contra ciclano e beltrano e tal. E aí pergunta, que tipo de litisconsórcio é esse aí que foi formado no meu exemplo? Como é que você vai descobrir, no caso concreto, se o teu litisconsórcio ele é simples ou ele é unitário? Você vai fazer o seguinte, você vai imaginar, nesse exemplo, uma decisão uniforme. Então pense numa decisão que decide a causa da mesma maneira para os litisconsortes. Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Essa decisão, que decidiu de maneira uniforme, ela gera efeitos no plano prático? Qual vai ser a sua resposta? Sempre, sempre, sempre. Gera. Não tem problema nenhum. Não há nenhuma incompatibilidade lógica, não há nenhum impedimento. Sempre que houver uma decisão uniforme para litisconsortes, essa decisão é exequível, é executável, é capaz de gerar os efeitos práticos. Tá, aí você, quer dizer, perceba, essa primeira etapa você não precisa nem fazer lá no caso concreto, eu só estou tentando te mostrar que é o que vai acontecer sempre. Então, como é que vai acontecer sempre? Se você quiser, você nem precisa fazer. Se tiver com pressa lá na hora, nem precisa fazer. Faça a segunda análise agora. Qual é, Daniel? Imagine a decisão diferente. A partir do momento que você imaginar, né, então estão dois réus, então julgou procedente para um e improcedente para o outro. Aí você pensa assim, se o juiz decidir diferente para os litisconsortes, é possível que essa decisão ela gere efeitos práticos? É isso, na prática. Na prática, pense se na prática é possível que ela gere efeitos práticos. Porque muitas vezes, o que você vai perceber? Que se a decisão for diferente para os litisconsortes, essa decisão ela é inexequível. Na prática, ela não tem como gerar os seus efeitos. Pega lá o meu exemplo da anulação de casamento. Imagina que na ação de anulação de casamento proposta pelo Ministério Público, a gente tenha decisões diferentes para marido e mulher. Como é que você vai executar? Como é que você vai tornar prática esta decisão? Obviamente que não vai. Imagina lá, você vai no cartório de pessoas naturais para averbar uma decisão dessa, e aí o oficial do cartório ele fala assim, mas pera um pouquinho, eu não entendi. Vai anular o casamento só para o marido? A mulher continua casada? Como é que funciona isso? Perceba, é inexequível.
Daí porque a decisão ela não pode resolver de maneira diferente para os litisconsortes. Ela tem que decidir sempre da mesma forma, tá? Então eu trato tudo isso aqui, né, o nosso tópico 7.3. No tópico 7.4, eu acho que é um tópico importante também. Eu colocaria esse tópico como um dos highlights aí do nosso capítulo, porque ele trata daquele conhecido litisconsórcio multitudinário. Então, a circunstância de você ter um número excessivo de litisconsortes que prejudique ou o andamento do processo ou o exercício de ampla defesa pela parte contrária. Então, invariavelmente, é quando se reúne um número excessivo de autores, né, e propõe uma demanda, 50 autores, 100 autores. Daniel, qual é o número exato? Me dê um número, eu gosto de número, né? Eu sou objetivo. Então não há um número exato, né? Por quê? Porque a ideia do número sozinha, ela não nos leva a lugar algum. Porque o dispositivo ele é claro em dizer, olha, é um número excessivo a ponto de prejudicar o andamento do processo ou prejudicar o exercício da ampla defesa pela parte contrária. Então perceba, você pode ter uma situação em que 6 autores, cada qual com uma narrativa fática complexa e diferente, cada qual com fundamentos jurídicos próprios, possa já ser considerado, em razão dessas circunstâncias concretas, um número excessivo. E aí, havendo um número excessivo, a gente vai ter que fazer o desmembramento do processo. Agora, é possível que eu tenha 30 autores, uma situação fática única, não complexa, ou seja, não vai ter grande dificuldade para o réu se defender, não haverá grande dificuldade ao andamento do processo, então, com 30 autores eu sigo o jogo, com 6 autores eu não consigo seguir dessa maneira. O juiz analisa, claro, né? O juiz pode inclusive reconhecer de ofício esse excesso, mas invariavelmente vem da alegação da parte contrária, e aí o juiz vai analisar e ele vai resolver, diante das alegações das partes, se há ou não um excesso de litisconsortes. E aí é interessante, né? E isso fica bem aqui consignado no tópico 7.4.5, está na página 316, a divergência doutrinária a respeito do que acontece quando o juiz reconhece que tem gente demais, né? E aí o STJ está aqui, né, os julgados descritos para você, quer dizer, já há uma posição jurisprudencial, principalmente para prova de concurso, você vai mais tranquilo, de que, reconhecido o excesso no número de litisconsortes, caberá um desmembramento da ação. Então, eu vou aqui, claro, facilitar a minha vida, né? E vou te dar um caso matemático simples de resolver, até porque em matemática eu sou péssimo. Uma ação com 50 autores. Aí o juiz ele vira e fala assim, olha, nesse tipo de demanda, eu vou aceitar no máximo 10 autores. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho no máximo 10 autores, eu vou ter que desmembrar aquela ação, transformando-a, representando-a em mais 4 processos, cada qual com 10 autores. Então eu tinha um processo com uma ação de 50 autores e vou ter agora 5 processos com 10 autores cada. E a ideia aqui qual é? Você desmembra para tornar o processo mais ágil, para facilitar, né, a vida da parte contrária no exercício da sua ampla defesa, mas me parece que aqui não há como escapar do juízo, né? Porque tudo me leva a crer que este juízo, que recebeu aquele processo originário, ele seja o juízo prevento para receber esses processos desmembrados, né, ou processos que decorrem do desmembramento. Ah, Daniel, mas isso aí para o cartório é péssimo, porque é muito melhor você ter lá um processo que não anda do que ter 10 processos ligeiros. Olha, pode até ser que seja, mas perceba que esta norma jurídica, ela claramente não foi feita para facilitar a vida do cartório judicial, né? Na verdade, ela foi feita para dar vazão
ao andamento procedimental e ao exercício da ampla defesa. Então, não vejo sentido em reclamar nesses termos, né? Perceba, na hora que o juiz fala, olha, fica 10 autores, não é o juiz que escolhe os 10 autores que ficam. Quem vai escolher quais são os 10 autores que ficam e esses outros grupos de 4, de 10 para cada processo é o advogado, porque o advogado é o advogado de todo mundo, né? É o advogado dos 50 autores. Então quem fica, quem sai, como é que vai se reagrupar em grupos de 10, isso tudo quem faz é o advogado, né? E perceba, se o advogado ele não fizer, né? Se o advogado ele não fizer esse desmembramento que o juiz determinar, aí caberá ao juiz dar andamento apenas para 10 autores. Aí imagino eu que o próprio juiz possa escolher esses 10 autores lá no caso concreto, né? Por inércia do advogado do autor, tá bom? No tópico 7.5, eu trato das distinções necessárias entre o litisconsórcio necessário e o litisconsórcio unitário. Por quê? Porque é muito comum, né, o aluno associar essas duas espécies de litisconsórcio. Não, se é necessário é unitário. E isso, evidentemente, é um erro, né? Eu até posso aqui, e é o que eu coloco para você neste tópico, partir de uma regra. Então a gente pode até combinar aqui em regra. Existe essa correlação necessário, unitário e facultativo simples. Mas perceba, são critérios distintos. Um determina a obrigatoriedade ou não da formação do litisconsórcio. O outro critério determina o conteúdo da sentença. Se a decisão deve ser uniforme ou pode ser diferente para os litisconsórcios. O que eu quero que você entenda com isso? É evidente que combinações distintas entre critérios diferentes são sempre possíveis. Então, o que eu exponho aqui nesse nosso tópico 7.5? Eu te trago a regra, no momento de aperto, né? A gente pode até pensar em aplicar essa regra, mas eu te trago também aquelas hipóteses excepcionais. Quer dizer, eu também te mostro aqui que há litisconsórcio necessário simples, ou seja, é obrigatório que todo mundo esteja lá. Mas não é obrigatório que a decisão seja igual para todo mundo. Você percebe que são coisas diferentes? E da mesma maneira, há litisconsórcio facultativo unitário. Quer dizer, não é obrigatório que esteja todo mundo aqui. Mas se estiver aqui no processo, todo mundo vai ter que ter uma mesma decisão. Então, no melhor estilo do poeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? No tópico 7.6, eu passo aqui por uma polêmica, né? Eu até desenvolvo bastante, porque essa é uma polêmica bem mais acadêmica do que prática, por incrível que pareça. Nós temos até um precedente do STJ mencionado aqui no texto, e eu digo surpreendente, porque eu não imaginei que chegasse até o STJ essa questão, que é o litisconsórcio ativo necessário, né? E aí você pode perceber, né, você que está com o livro aí, que no próprio tópico, né, que tem o nome litisconsórcio ativo necessário, eu encerro com um ponto de interrogação, diferente dos demais, né, títulos dos capítulos. Porque há uma dúvida doutrinária se existe de fato o litisconsórcio facultativo unitário ou não. E aí eu passo por essa discussão doutrinária, doutrina que diz que sim, a doutrina diz que não. O precedente que eu mencionei para você do STJ, ele diz que existe litisconsórcio ativo necessário. Então, numa prova de múltipla escolha, eu acho que é o caminho mais tranquilo a você seguir. Mas aí não resolve, né, um impasse, que é o seguinte. Vou dar um exemplo, tá? Então imagina o seguinte, existe um contrato de relação jurídica inscindível. Então, se o contrato ele for extinto, ele vai ter que ser extinto para todo mundo que participa do contrato, tá? Então eu tenho o João e do outro lado do contrato a Maria e eu, Daniel. Aí a Maria, ela vira para mim e fala assim, ô Daniel, eu quero rescindir esse contrato, eu vou entrar com uma ação de rescisão desse contrato contra o João. Só que, como a relação jurídica é inscindível, eu preciso que você vá comigo.
eu preciso que você vá comigo. Porque você precisa estar lá. Você faz parte de uma relação jurídica inscindível que eu quero ver extinta no processo. Então você tem que participar. Perceba que se eu viro para Maria e digo, Maria, tamo junto, vamos embora, vamos entrar com essa ação. Aí eu e Maria entramos com a ação e colocamos o João no polo passivo. Poderá se discutir se o litisconsórcio é necessário porque a relação jurídica é inscindível ou é facultativo porque no final das contas eu e Maria concordamos em entrar com a ação, porque ninguém pode ser obrigado a propor uma demanda judicial. Então, se tem mais de um autor é porque eles quiseram ser autores, e essa é uma discussão acadêmica. O problema, obviamente, é se eu virar para Maria e disser, eu não quero entrar com a ação. Eu não vou entrar, eu não quero, não vou. E aí nós temos uma série de soluções doutrinárias para tentar resolver este problema, que é um problema. Alguém que alguém que deveria ser parte no processo, supostamente como coautor, mas que não quer participar do processo, que se recusa a participar do processo. E aí a gente vai ter algumas soluções, né, desenvolvidas nesse capítulo para dar uma solução a esse problema, né? Aí a gente tem 4 correntes doutrinárias, eu vou, né, trabalhar com as 4 aqui, e já indico, né, que para mim a mais lúcida é aquela definida pelo BEDAC, que diz que o sujeito não quer ser autor, ele tem que virar réu, porque dentro da lide, a lide ela é constituída antes do processo. Então a lide é formada por quem pretende, que é o autor, e por quem resiste à pretensão, que é o réu. Então, resultado, se eu quero rescindir um contrato e aquela parte, a Maria, não quer ir comigo, então ela está resistindo à minha pretensão. E aí o resultado é de que eu terei resistido à pretensão e me tornado réu por conta disso, né? No tópico 7.7 a gente trabalha a intervenção ius iudice, que é uma forma polêmica, né, de intervenção, se ela ainda existe ou não no direito atual, porque aparentemente há uma corrente doutrinária que usa a expressão que estava consagrada no Código de 39 para prever um fenômeno que não existe mais no Código de 2015, já não existia no Código de 73. A questão do vício gerado pela ausência do litisconsórcio necessário é o objeto do tópico 7.8, aí é a redação do artigo 115, né, do CPC, porque havia muita polêmica a esse respeito, mas agora a situação está regulamentada pelo dispositivo legal. 7.9, litisconsórcio alternativo e sucessivo, que são algumas espécies de litisconsórcio de menos importância, mas eu acabo falando, né, para não ficar também solto. E o último tópico desse capítulo, que é o tópico da dinâmica entre os litisconsortes. Nós temos uma regra, né, que é o artigo 117 caput do CPC, mas o que eu faço é ir bem além da regra. Então, para você que está me acompanhando, a gente começa ali na página 327, né, do manual atual, a desenvolver algumas circunstâncias específicas e trabalhar como é que funciona, né? Praticado um ato ou uma omissão, havendo um ato ou omissão de um litisconsorte, como é que isso afeta os demais? E a gente trabalha muito aqui a depender do litisconsórcio, né, da espécie de litisconsórcio. Então a gente trabalha o litisconsórcio unitário, porque aí a gente vai ter um regramento, e falamos do litisconsórcio simples, que vai ter um outro regramento, né? Então, por exemplo, né, só a título de exemplo, o tópico 7.10.3, eu falo da revelia. Os efeitos da revelia, 345, inciso 1º do CPC. Porque ali está escrito o seguinte, olha, se um litisconsorte contestar, não presume a veracidade dos fatos alegados pelo autor para ninguém. Nem para o litisconsorte que contestou, nem para o litisconsorte revel. E aí como é que eu compatibilizo esse artigo 345 com aquele artigo 117, que diz que no litisconsórcio simples, o ato de um não prejudica nem beneficia o outro? Porque aqui, teoricamente, o ato de um está beneficiando o outro. Porque deixar de se presumir verdadeiros os fatos contra os réus é, obviamente, um benefício ao réu revel.
E aí a doutrina e a jurisprudência dizem o seguinte, não, o que vai acontecer é o seguinte, se o litisconsórcio for simples, o que você vai fazer? Você vai ter que analisar a matéria de defesa alegada pelo réu na contestação. Então, se essa matéria de defesa for uma matéria de interesse comum, ou seja, for uma matéria que interesse a ele, mas interesse também ao réu revel, aí a contestação aproveita o réu revel. Agora, é possível que a matéria de defesa apresentada pelo réu que contestou seja uma matéria de interesse exclusivo dele contestante. Ou seja, seja uma matéria que em nada aproveita ao réu revel. E aí, neste caso, o réu revel terá contra ele presumidos fatos verdadeiros que lhe prejudicam no caso concreto. Vou te dar um exemplo para ficar bastante claro no que eu estou dizendo. Né? Eu até faço um exemplo aqui, né, na página 328, coloco a Olívia, o Joaquim, o Fernando, falo do Bar Brahma, né? E na verdade essa é uma ficção total, porque o Joaquim e o Fernando são meus filhos, que têm 10 e 6 anos, não estariam no Bar Brahma, muito menos participando de uma agressão. E Olívia é minha sobrinha, que é ainda mais nova, tem 5 anos, mas eu coloquei todo mundo aqui no nosso exemplo. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vou te dar um outro exemplo que não esse do livro, tá? Porque do livro você já leu, então eu vou te dar um outro, que é o exemplo que eu costumo dar em sala de aula. Você é atropelado por um caminhão. Você não, né? Porque aí fica muito mórbido. Um inimigo seu, para você ficar até mais feliz. Um inimigo seu é atropelado por um caminhão da Coca-Cola. Aí esse inimigo, ele pode propor uma ação contra a Coca-Cola e contra o motorista. E aí é o que ele faz. Só que na contestação, o motorista é revel. Só a Coca-Cola contesta. E aí você vai se perguntar, e essa contestação, Daniel, da Coca-Cola, ela aproveita o motorista? Bom, depende, vamos lá ver a matéria que ela alegou. O que a Coca-Cola alegou? A Coca-Cola alegou que o motorista, ele roubou o caminhão, ele estava num dia de folga, ele roubou o caminhão e saiu e atropelou a pessoa. Perceba. Esse tipo de defesa que a Coca-Cola fez para tentar se livrar da responsabilidade, ela obviamente não aproveita em nada o motorista. Então, o motorista aqui vai ter os fatos que eu aleguei, que ele me atropelou quando eu estava na faixa de pedestres, que o farol estava vermelho, tudo isso vai ser presumido verdadeiro. Agora, imagina que a Coca-Cola lá vem e diz assim, ó, pera. Aqui é culpa exclusiva da vítima. Por quê? Porque o meu motorista, ele estava na velocidade correta, estava verde o sinal, eis que o meu inimigo lá, ele saiu correndo de trás de uma banca de jornal para atravessar a rua, e aí não houve como evitar o atropelamento. Perceba, nesse caso, o que a Coca-Cola está fazendo? Ela está impugnando todos os fatos constitutivos do direito do autor que prejudicam o motorista. Então, neste caso, o motorista, mesmo não tendo contestado, ele vai ser beneficiado pela contestação apresentada. Legal? Bom, temos aqui o nosso próximo capítulo, é o capítulo 8º. Esse é um capítulo bastante extenso, né? A gente vai aí da página 335 para a página 389. Então, você imagina que são de fato, né, muito conteúdo aqui, para ser bem sincero. E aí o que eu faço? Eu começo tratando das intervenções atípicas. Então eu começo mostrando que as intervenções atípicas, que são aquelas que não estão previstas pelo CPC como formas de intervenção de terceiro, elas são aceitas, né, no direito brasileiro. Eu falo daquela intervenção da Lei 9469 de 97, que é a intervenção por mero interesse econômico, né? Eu falo da ação de alimentos, né? E aí aquela intervenção dos avós, quando os pais não têm condição de pagar os alimentos, toda a discussão que envolve essa questão. Eu passo a uma análise das intervenções atípicas
no processo ou fase de execução, mas aqui, né, no tópico 8.1.2. Eu sou bem breve, e na verdade eu sou bem breve porque esse é um tema que a gente vai discutir lá na execução, lá em teoria geral da execução, então eu deixo lá para depois. Falo da ação probatória autônoma, que também admite uma intervenção de terceiro ativa. E dou aqui inclusive um exemplo, né, dessa forma de intervenção. Aqui eu coloco na página 344 a Marina, que é a minha irmã, e a Eliane, que é a minha tia, dentro de um exemplo. E aí eu passo a análise das intervenções típicas, né? O que a gente teve em termos de mudança do CPC 2015 para o CPC atual no plano das intervenções típicas? Nós retiramos duas espécies de intervenção do CPC de 73, elas não voltam para o CPC de 2015 como intervenções de terceiro, mas elas não somem do sistema, né? Então eu tinha a nomeação à autoria, que era fundamentalmente uma intervenção de terceiro, que nunca foi uma intervenção de terceiro. Então o réu alegava em sua contestação ser parte legítima, e caso o autor concordasse com essa alegação, se fazia a substituição do réu pelo terceiro, né? Um fenômeno que a gente chamava, ainda chama até hoje, de extromissão de parte, que na verdade é uma sucessão processual. Sai o réu originário e entra um terceiro no seu lugar. Muito bem, essa nomeação à autoria, ela descaracterizou-se como forma de intervenção de terceiro, mas não nos abandonou, ela não saiu do nosso sistema processual. Ela virou o quê, Daniel? Ela virou matéria de defesa na contestação. Então ela continua regulamentada hoje pelo CPC, mas não mais como intervenção de terceiro, né? Tem algumas mudanças procedimentais, mas esse espírito, tá? A ideia de o réu alegar ilegitimidade, o autor concordar que errou, né, quem seria ou deveria ser o réu, e aí corrigir esse erro, né, alterando o réu originário pelo terceiro, isso continua dentro do sistema. E a oposição, que era, né, aquela intervenção de terceiro que você tinha quando autor e réu discutiam uma coisa ou um direito, e aí aparecia um terceiro, o opoente, para dizer, olha, esta coisa ou direito não é nem sua nem dele, porque é minha. A oposição, ela perde a sua natureza de intervenção de terceiro e vira procedimento especial. Então hoje no CPC 2015 nós temos exatamente a mesma oposição lá no rol dos procedimentos especiais. E aí nós vamos manter aqui a assistência, que está no tópico 8.2. Então falo aqui de assistência simples, assistência litisconsorcial, como é que se dá o procedimento da assistência, que aliás, seja simples ou litisconsorcial, é o mesmo procedimento. Falo dos poderes do assistente e falo da eficácia da intervenção, que é aquela imutabilidade dos fundamentos da decisão para o assistente, né? Daí eu falo da denunciação da lide, essa também foi mantida, falo das hipóteses de cabimento, falo da facultatividade, que hoje indiscutivelmente a denunciação da lide é uma faculdade da parte, a qualidade processual que o denunciado passa a ter quando participa do processo, aquela previsão expressa que hoje já admite, né, a condenação da parte contrária, diretamente, né, sem passar por aquela condenação do denunciante. Você já pode condenar o denunciado a pagar diretamente a parte contrária. Falo da denunciação sucessiva, procedimento da denunciação pelo autor e pelo réu, e vou no tópico 8.4 falar do chamamento ao processo. Esse também é velho de guerra, né? É uma intervenção de terceiro típica que não mudou quase nada. Falo das hipóteses de cabimento, falo do procedimento e falo ali de como funciona o chamamento ao processo no direito do consumidor, é o tópico 8.4.4. E aí nos nossos dois últimos tópicos, né, eu vou tratar das intervenções de terceiro que vieram, né, pelo CPC de 2015. Aí eu não sei, né, principalmente para você que está aí prestando concurso, claro, né, não dá para descartar a possibilidade de uma pergunta de intervenção de terceiro tradicional, uma denunciação da lide,
em especial, sempre está por aí, né, sendo perguntada nos concursos. Mas, né, havendo aí essas novidades do CPC de 2015, a gente acaba, às vezes, priorizando, né, o estudo dessas espécies de intervenção. E aí eu queria fazer algumas análises aqui com vocês juntos, né? Eu tenho que lembrar vocês, né? Para o pessoal que quiser mandar pergunta a respeito do tema da live, tem o e-mail, né? estudecomoDaniel@editorajuspodium.com.br. Aí você manda lá a pergunta, eles mandam para mim, eu respondo para vocês. E o cupom, né? O cupom de desconto para quem está assistindo ao vivo aí, assim que a gente terminar aqui a live, eu coloco o cupom e a gente vai ter 1 hora de cupom para você comprar o livro com desconto, né? Bom, voltando aqui à vaca fria, no tópico 8.5 eu vou tratar do amicus curiae. O amicus curiae, ele tem a sua regulamentação prevista no artigo 138 do CPC. É muito interessante, né? Demandaria aqui muito tempo para a gente falar do amicus curiae, tempo esse que a gente não tem, mas eu queria, na verdade, chamar a atenção para alguns pontos do amicus curiae. Vou ser bem objetivo, bem rápido, todos estão aqui descritos com maior minudência, né, no manual, mas eu acho interessante esses pontos. Então, o primeiro ponto interessante é que com o Código 2015, a gente passou a ter uma intervenção, um cabimento, na verdade, atípico do amicus curiae. Quer dizer, no código anterior, a gente tinha algumas previsões expressas que admitiam a intervenção do amicus curiae em algum tipo de procedimento, algum tipo de recurso, algum tipo de ação, e a interpretação que o STJ vinha dando era uma interpretação restritiva, de que eram essas as hipóteses e não poderia se admitir além disso. Agora, com o CPC de 2015, essa questão da tipicidade ela deixou de existir. Porque hoje o artigo 138 ele não faz nenhuma remissão à espécie de processo, à espécie de recurso, à espécie de incidente. Ele simplesmente diz, olha, se houver complexidade da causa, especificidade do tema ou repercussão social da demanda, ou, são requisitos inclusive alternativos, ainda que muitas vezes eles se somem, mas são requisitos alternativos. Então a ideia é muito simples. Se houver qualquer um desses requisitos presentes, você passa a admitir o amicus curiae. A consequência imediata e muito relevante disso é a admissão do amicus curiae em processo de primeiro grau. Porque todas as tipificações legais de intervenção do amicus curiae são de tribunal. Não tinha nenhuma tipificação legal para intervenção no primeiro grau. E agora, naturalmente, a gente passa a ter a possibilidade de admitir o amicus curiae em dizer o que você pode e o que você não pode fazer nesse processo. Interessante. Agora, há alguns atos que já estão delimitados pela lei e daí o juiz ou o relator que admite a intervenção do amicus curiae, ele não poderá fazer nenhum tipo de ampliação ou limitação. O que está na lei, o juiz tem que seguir, tá? A ideia é essa. Então, direito à manifestação escrita em 15 dias. Isso ninguém pode tirar do amicus curiae. O amicus curiae tem 15 dias para se manifestar por escrito. Não tem o que fazer tirar isso. Daniel, o juiz pode ampliar esse prazo? Na verdade, o juiz ele pode ampliar qualquer prazo processual. Artigo 139, inciso 6º do CPC. Ele não pode diminuir esse prazo e ele não pode deixar de dar este prazo ou não aceitar uma manifestação escrita do amicus curiae. Isso aí está fora do baralho. E outra coisa que o juiz ou o relator também não vai poder falar é a respeito da legitimidade recursal do amicus curiae. Então, o amicus curiae tem legitimidade recursal para embargar de declaração. Então, o embargo de declaração é amplo e restrito. E, por sua vez, entrar com recurso especial extraordinário do julgamento do IRDR. O acórdão que julga o IRDR, você pode ter a intervenção, a interposição de recurso especial extraordinário pelo amicus curiae. E é só. Então perceba, o juiz ou o relator não pode ir além dessa legitimidade. É a legitimidade prevista em lei e não pode ir além dela. E uma outra questão, né, que eu coloco aqui, está bem no último parágrafo, que é uma tristeza, né? Mas esse é o entendimento consagrado no STJ e no STF, então se você se interessa por posições jurisprudenciais para sua prova, é bom você ficar esperto. O entendimento no sentido de que a decisão
sobre a intervenção do amicus curiae, qualquer que seja ela, deferindo, indeferindo, acolhendo o pedido de intervenção, qualquer que seja o conteúdo da decisão a respeito da intervenção do amicus curiae, essa será uma decisão irrecorrível. Né? Então, é uma posição, para mim é uma leitura equivocada do artigo 138, caput do CPC, mas de qualquer maneira, assim estamos hoje no STJ e no STF. E no tópico 8.6, que é o nosso último tópico, eu vou tratar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Né? Então, primeiro eu faço uma análise introdutória para falar sobre a desconsideração, as espécies de desconsideração, falo da resistência do STJ quanto a essa instauração do incidente no redirecionamento da execução fiscal, né, para dentro de uma ideia de responsabilidade patrimonial tributária secundária. Então o STJ, tanto na primeira quanto na segunda turma, e aqui eu tenho os precedentes, está na nossa página 381, né, da edição atual. De qualquer maneira, é o primeiro tópico aí, tá, do 8.6, é a introdução. Então, o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda turma, elas entendem que não há propriamente uma desconsideração da personalidade jurídica na responsabilidade patrimonial secundária. E aí, como eles criam essa premissa, eles esquecem, na verdade, que havendo ou não desconsideração nesse caso, a razão de ser do incidente é criar um procedimento que gere segurança jurídica para todo mundo, sempre que houver o quê? A possibilidade de bens de quem não é devedor responder pela dívida. Quer dizer, eu fico curioso, que eu não sei nada de tributário, então eu não vou querer entrar nessas minúcias, mas perceba que para mim é de tamanha relevância essa discussão que eu nem me importo em aprender. Ah, Daniel, mas lá realmente não é uma desconsideração. É um redirecionamento executivo. Ô, meu amigo, você chama o abacate de laranja, você faz o que você quiser. Agora, o fato é a coisa mais óbvia do mundo. Existe um devedor, mas não serão os bens desse devedor que responderão pela satisfação da sua dívida. Serão os bens de um terceiro. E aí perceba, meu amigo, se esse terceiro é um responsável patrimonial secundário, tributário ou não, não muda nada. Não muda nada. Naturalmente não muda nada. O espírito da lei, ele é óbvio. Se você vai invadir patrimônio de quem não é devedor, você tem um procedimento para seguir. É esse aqui que eu estou te dando, dos artigos 133 a 137 do CPC. É a segurança jurídica. Então, me parece aqui, aquela velha história, né? A vaca já foi pro brejo. Já foi. Porque quem vai discutir responsabilidade patrimonial tributária é o STJ nas suas duas primeiras sessões, né? Que são os órgãos competentes para tratar de matéria tributária. E se a primeira turma e a segunda turma já fecharam questão de que não aplica o incidente, infelizmente não aplica mesmo, né? Não tem o que faz, quer dizer, academicamente eu continuo gritando aqui, eu tô gritando aqui no manual, tá? Tô até meio gritando aqui na live, vou até me acalmar, mas eu fico reclamando, mas, né, se o STJ, que tem inclusive o direito a errar por último, assim já consolidou o entendimento, pelo menos nas provas e na praxe forense, parece algo um tanto quanto sem saída, né? E aí, claro, eu vou tratar do procedimento desse incidente, e esse incidente ele tem uma curiosidade, isso tudo está aqui, né, versado no capítulo, de maneira mais extensa, mas o que me parece bem interessante do incidente? A adoção do contraditório tradicional. Então, o incidente ele é bem claro em dizer o seguinte, olha, vamos instaurar um incidente, aí nós vamos citar os terceiros, que são os potenciais responsáveis patrimoniais secundários, aqueles que potencialmente poderão responder com o seu patrimônio pela dívida alheia. Esses que são citados terão um prazo de 15 dias para se manifestar, para dizer lá, ó, não tem nada a ver com isso, então, vai lá, se defender. E daí nós passamos a ter a possibilidade ampla e restrita da produção de provas. Então, qualquer meio de prova será admitido neste incidente. Então,
vamos lá, vamos fazer aí a prova que for necessária e aí vamos decidir. Você consegue perceber que a leitura do 135 e 136, ela deixa bastante claro que o contraditório tradicional é a regra desse incidente? Requerimento, instauração do incidente. Informação, citação dos terceiros. Possibilidade de reação, 15 dias para a defesa. E daí vem a decisão, que no caso é uma decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento. Né? Agora, vamos pensar. Daniel, não tem jeito de emplacar um contraditório diferido aí, nesse incidente? Ué, você pode emplacar um contraditório diferido em rigorosamente qualquer procedimento, por que você não conseguiria justo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica? É só você trabalhar com o artigo 9º, parágrafo único do CPC, que vai prever as hipóteses de contraditório diferido. Ou seja, Daniel, é possível que eu requeira a instauração do incidente e imediatamente já consiga penhorar bens desses terceiros que eu quero que respondam pela dívida? Claro. Porque aí você pode já requerer e já decidir. Depois você informa os terceiros e permite a sua reação. Isso chama contraditório diferido. E o contraditório diferido, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, ele possibilita o contraditório diferido na tutela provisória, na tutela de urgência, na tutela da evidência. Então nós já temos, e já está aqui no nosso material, nós já temos decisão do STJ dizendo o seguinte, olha, se você mostrar que é provável o teu direito e que há um risco de grave dano, você ganha uma tutela antecipada nesse incidente. E o que é a tutela antecipada nesse incidente? É antecipar os efeitos práticos da futura procedência do incidente. Ué, se você ganhar o incidente, qual é o efeito prático disso? É você poder invadir o patrimônio desses terceiros. Então é o que você quer justamente agora. Então, dentro de uma desconsideração tradicional, vai lá, tá, a sociedade empresarial é a devedora. Aí você instaura um incidente dizendo, olha, João, Maria e Daniel são os 3 sócios e eu quero desconsiderar a personalidade jurídica para que eles passem com os seus patrimônios próprios a responder pela dívida da sociedade empresarial. Só que eu não quero esperar a solução desse incidente para poder fazer essa invasão patrimonial. Então eu peço em tutela antecipada. Então perceba, não é que um contraditório diferido não existe mais na desconsideração da personalidade. Não é isso. Mas ele é excepcional. Você vai ter que provar uma das hipóteses do artigo 9º, parágrafo único, para ter direito ao contraditório diferido. Senão, nós vamos seguir pelo contraditório tradicional. Tá? Lá nos juizados especiais também é obrigatória a instauração do incidente, né, por previsão expressa, artigo 1062 do CPC, mas nem lá nem na justiça comum há uma preclusão temporal para requerer a desconsideração. A desconsideração ela pode ser requerida a qualquer tempo do processo, da fase cognitiva, da fase de cumprimento de sentença, do processo de execução, a qualquer tempo, de qualquer processo ou fase procedimental, você pode requerer a instauração desse incidente. Legal? Bom, então, só para lembrar, quem tiver algum questionamento, manda lá, estude com o Daniel, @editorajuspodio.com.br, e eu vou agora colocar aqui no meu Instagram o código de desconto para que você, se quiser, aproveite na compra do manual. Legal? Então, um abração e até a próxima.